Graça e paz. Muito bom estarmos aqui juntos. Igreja Batista Monte Sião agradece a presença dos amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esse mais um aniversário, mais um ano de vida que o Senhor nos concedeu. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos louvar juntos ao Senhor. A minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar, o rosto em pranto. Cada vez que eu fizer o que já não se faz. Cada vez que em silêncio eu doar a outra face. Sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha
honrar e servir ao Senhor em todo momento. Irmãos, a igreja pode sentar. Mais uma vez, nós queremos dizer que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor seja nossa palavra, nossas palavras preferidas, nossa crença nessa graça maravilhosa. Vocês que estão aqui, sejam mais uma vez bem-vindos. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. E nós temos a certeza de que nós sairemos daqui diferente de como entramos. Nós temos orado para que Deus nos dê noite uma palavra que venha falar ao meu coração de tal forma que a minha necessidade seja suprida tanto quanto a sua. E isso a palavra de Deus faz. Vai ser lida uma palavra, mas suprirá a necessidade de cada um que está aqui. Isso é incrível. Isso é milagre de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela faz exatamente o que apraz, segundo a palavra dele mesmo diz. Essa verdade também possa ser na sua vida. Você que está em casa, que prazer saber que você está cultuando a Deus conosco. Por algum motivo não deu para você vir, mas que Deus também continue falando ao seu coração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Eu não sei porquê, mas me pediram para falar sobre alguns anos, né, da igreja. Não sei porquê. Não sei. Me disseram que era para eu estar aqui falando de alguma coisa. Imagina, 29 anos. Certamente, eu cheguei aqui engatinhando, né? Ai, os nossos 29 anos. Os nossos primeiros 10 anos, eu, na verdade, cheguei realmente na congregação. Então, eu, mais uma vez, cheguei criança, né? Ainda era a congregação quando nós éramos lá da PIB, né? Nós éramos filhas, né? Somos ainda, né? Filhos da PIB, né? E eu estava pensando no que falar incrível. Quando nós organizamos igreja, nós como batistas, nós temos uma regra a seguir. Nós precisamos ter X números de membros, precisamos de uma casa pastoral e de um sustento, né? E pelas misericórdias de Deus, como Deus é fiel, Ele nos deu esse privilégio. E eu estava pensando exatamente, nós estamos numa fase de construção, começamos uma fase de construção. E quando nós éramos congregação, e durante o tempo, né, os primeiros anos, nossa igreja juntou todo mundo para construir a casa pastoral, gente. E eu estava, não sei quantos tem aqui? Meu Deus do céu, só eu que estou aqui da época da construção? Só eu estou aqui da época da construção. Amém por isso, né? E eu estava pensando exatamente isso, lembrando do mutirão. Parecia que era mutirão todos os dias da nossa vida. E uma outra coisa também que eu lembrei, nós tivemos o nosso primeiro bebedouro. E como que nós conseguimos esse bebedouro? Nós fizemos um mutirão para amassar latinhas. Nós conseguimos juntar latinhas, amassamos as latinhas, vendemos as latinhas e conseguimos. Gente, tudo isso graças ao coração dos irmãos que estavam aqui, ao coração do pastor também. Pastor Messias, que foi o nosso, né, foi o primeiro pastor que nos incentivou de maneira assim que nós não tínhamos como nos envolvermos, entendeu? Então a gente vamos fazer um mutirão disso, estava todo mundo envolvido. E nessa época nós lembramos que todo mundo era pedreiro, todo mundo foi ajudante de pedreiro, todo mundo foi cozinheiro, todo mundo foi servente, ajudante do servente, como diz o nosso Joel. E foi uma época que todo mundo se envolveu mesmo com esse ministério. O irmão pastor Messias, hoje com seus 83 anos, né, ele fez agora no dia 30 de junho, ele levou a igreja a se movimentar dessa forma. E o maior movimento depois disso também era os nossos evangelismos, né? Eu acho que foi o ano passado que eu falei que nós tínhamos as nossas missões, né? Nós fizemos missões rurais, missões internacionais, fomos no Paraguai, fomos até no Paraguai. E fizemos também uma coisa que eu também estava lembrando, nós conhecemos várias igrejas do Vale. Abriu uma igreja, nós estávamos lá. Precisava ia ter posse do pastor, nós estávamos lá, né? Tanto que eu acho que tem um monte de gente aqui, acho que deve me conhecer das igrejas, né? Porque eu vivia nas igrejas, né? Então o pastor Messias nos deu, nos ajudou nisso também, sabe?
Esse envolvimento, né? Foram 10 anos que eu tenho que falar, só dos 10 que eu me lembre. Foram coisas assim, coisas que realmente marcou a nossa vida. Nós fomos conhecidos também, graças a Deus, por uma igreja assim, bem acolhedora, né? Porque eu estava pensando exatamente nisso. Nós nos tornamos pessoas acolhedoras quando nós fazemos a parte de evangelismo. Porque a gente se envolve muito com as pessoas, né? A gente conhece as pessoas, conhece as vidas, as necessidades das pessoas. E a gente vê quantas pessoas precisam de Cristo. Elas precisam do Senhor. E a gente tem uma certa empatia com as pessoas que não conhecem a Cristo. Quando elas entram, elas querem ver realmente esse Deus que nós pregamos. Então, esse tempo que nós passamos com o pastor Messias foi realmente tempos assim de total envolvimento na obra física, na obra espiritual, aquela obra que o Senhor diz, vai. Até que o pastor Messias teve que nos deixar. E nós tivemos também o pastor Marcos Davi, que ficou conosco também, que foram dias assim, foram anos assim que eu acho que alguém aqui dessa época. Ai, meu Deus. Amém, Suzy. Ai, meu Deus, alguém me salvou. Marco, Davi, Suzy e João. Mais alguém? Márcia também. Alguns irmãos, pelas misericórdias de Deus, eles estão em outro lugar, né? Estão em outra igreja, servindo o Senhor de uma outra maneira. Mas o pastor Marcos Davi foi alguém também que foi uma época que nós tínhamos assim 2 equipes de louvor, né? A gente via, tinha aquele fervor que, graças a Deus, os que estão aqui, eles lembram claramente disso, o quanto nós aprendemos, o quanto nós não sofremos, né, com a saída de porque Deus nos trouxe alguém que realmente trabalhou na nossa vida e depois nos abandonou, né? Mas tudo bem. Suzy, né? Eu lembro de Marco Davi, eu lembro de Suzy. Mas a gente sabe que para Deus, né, tudo tem um propósito para Deus. Graças a Deus, nosso coração hoje está limpo, né, Suzy? Hoje ele deve falar alguma coisa. Espero. E graças a Deus, nós temos passado por momentos sem o ministério pastoral, mas nós fomos tão bem assessorados, primeiramente por Deus, através do seu Espírito Santo, que usa pessoas, usou o pastor Messias, ou o pastor Marco Davi, para estar nos ajudando nesses momentos em que nós estaríamos sem alguém na liderança, né, que fosse pastor. Mas graças a Deus que nós aprendemos, né, e temos aprendido, né, a viver, a trabalhar no reino de Deus, porque nós aprendemos com vidas preciosas. Nós vamos orar. Eu quero orar agradecendo a Deus porque Ele é fiel, porque Ele tem nos sustentado, porque Ele tem histórias. Acredito, se desse para as pessoas virem contar, lembraria de mais coisas, mas nós lembramos da parte de que nós estamos aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos sustentado. Nós vamos orar. Amado Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nós queremos render ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nossa gratidão, ó Pai, por tamanhos dias, ó Pai, por dias que nós temos passado aqui na nossa igreja. Ó Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida, é o Senhor que nos ama, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor, ó Deus, que diz: eu te tomo pela tua mão e digo, eu te ajudo. Deus, e nós temos experimentado isso todos os dias da nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, desde quando nós somos congregação, ó Pai. Desde, ó Deus, os primeiros dias que aqui tiveram pessoas, ó Deus, que nos ajudaram muito, ó Deus. Os irmãos da primeira e outros irmãos que vieram pregar. Deus, muito obrigada, porque a tua obra não para. O Senhor colocou pessoas
especiais, maravilhosas, que nos ajudaram e que nos deram, ó Deus, o privilégio, Senhor Deus, de aprender da Tua palavra, de vivenciar, de experimentar quem é o Senhor. E aqui estamos para Te agradecer, porque foi o Senhor que nos sustentou. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa noite. E que, ó Deus, em nome do Senhor, continua falando ao nosso coração, ó Pai, através de todos nós que estamos aqui. Por favor, Deus, aceita a nossa oração, a nossa gratidão. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Alguém se viu aí? Pensa. Que olha, meu Deus do céu. Viu quanta gente? Poucos estão aqui. Tem parentes de pessoas da foto que estão ali. Esse é o nosso começo, e também teve outras que já adiantou, né? Mas esse é o nosso povo. Nosso povo e a fachada da congregação. Esse vídeo que o povo estava de bicicleta, que teve a missão rural. Então, iam de bicicleta, viu? Não tinha Uber. Brincadeira. Se tivesse Uber, todo mundo queria de Uber, né? Também não tinha moto também, era bicicleta. Viu como o pastor Messias é? Mandou o pessoal, ó, vamos que vamos. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler em Colossenses capítulo 2, vai ser projetada. Mas se você trouxe sua Bíblia e quiser abrir para acompanhar, nós vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo de 1 a 7. Na minha versão diz assim. Eu vou ler com vocês, né? O irmão que sentir desejo, eu vou começar. Um irmão lê o segundo, até o 7, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente.
Amém? Que esses sejam os nossos versículos, né? O nosso versículo 6 e 7, que ele diz, né, quando eu estava falando sobre, na minha Bíblia tem um título, né? O desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses. E ele diz: como recebeste Cristo Jesus, assim andai nele. Significa firmeza. Nele radicados, ele fala enraizados, e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Esse é um dos nossos motivos, ações de graças a Deus, por todo esse tempo, pela nossa vida com Cristo, pelo tempo de vida que nós temos com o Senhor. Que cada dia seja motivo de ação de graças. Porque eu estava pensando esses dias, muitas pessoas, eles desistiram no meio do caminho. Infelizmente desistiram por algum motivo, não sabemos. Mas devemos dar sempre graças a Deus, porque Ele tem nos sustentado, tem nos dado o privilégio de estarmos aqui para cultuarmos o seu nome e dizer: Deus, continua nos sustentando. E muito obrigada por todos esses anos da Igreja Batista Monte Sião, que é a sua igreja também. Vamos lá, Albert. Graças e paz, queridos. Boa noite. Para quem não me conhece, sou o Glauber. Estou à frente da Igreja Batista Liberdade, que manda um abraço muito forte para a Igreja Batista Monte Sião. Parabéns por mais um ano que o Senhor concede à amada igreja. Está como uma embaixada, sede do reino de Deus aqui nesse lugar. Que o Senhor possa continuar derramando da sua bênção, da sua graça, da sua misericórdia, e que isso seja refletido a todo Três Maria. Nesse momento eu convido os irmãos a ficarem em pé e nós vamos louvar ao Senhor. Mas antes eu gostaria de ler um texto em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? A esse Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que nesse momento possamos, nesse primeiro momento, nos consagrar, nos dedicar, nos entregar ao Senhor, para que possamos ser servos assim como Ele foi, abrindo mão, né? Fazendo uns aos outros superiores. Que o Senhor possa nos ajudar. Para isso, necessário a nossa consagração ao Senhor.
vocês consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores bons. Tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvo ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvo ao Rei Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e
abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão de sua glória, abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso.
Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, todo nome é seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória, habitou entre nós. E tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados.
Jesus se esvaziou de si mesmo. E o Deus soberano, supremo, perfeito, se tornou como um de nós. E foi obediente em todas as coisas, como diz a tua palavra, e foi obediente até as últimas consequências. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Senhor, ensina-nos, Senhor, como filhos, como igreja, como povo do Senhor, a viver da mesma maneira, a vivermos como servos, a esvaziar de nós mesmos, dos nossos direitos, para que outros possam chegar à tua presença, para que outros possam desfrutar do amor que nós desfrutamos, para que outros possam ter acesso à sala do trono, como diz a tua palavra, um trono de misericórdia, onde nós podemos chegar e desfrutar da graça do Senhor. Possamos, Pai, ensina-nos, Senhor, a viver dessa maneira. E é em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, pode sentar. Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus a todos. Meu nome é Emerson, sou o pastor aqui da Igreja Batista Monte Sião. E eu estava ali, enquanto a irmã Teresa estava falando, e vendo os pastores que passaram por aqui, irmãos, a perna tremeu, viu? Responsabilidade que o Senhor nos dá, né? Mas é bom que Ele nos dá a responsabilidade e é Ele mesmo quem nos capacita, não é? É Ele mesmo quem faz. Eu vou quebrar um pouco o protocolo que a irmã Tati fez. Ela fez um script tudo direitinho. Porque hoje nós estávamos andando pelo bairro aqui, distribuindo os convites. E eu tive a alegria de conhecer a irmã Carmelita. A irmã Carmelita, esposa viúva do irmão Manuel, não é? A irmã Teresa conhece, né, irmã Teresa? O irmão Manuel foi quem... Vocês conhecem, o André, você... O André conhece. Os irmãos conheciam. A irmã também. O pastor Marcos também. E, irmãos, eu estava conversando com a irmã Carmelita e me veio uma emoção de poder viver hoje e participar do legado de um irmão querido, não é? Alguém que doou algo para o reino de Deus. O irmão Manuel foi quem doou o terreno, não é? Foi quem doou o terreno para a construção da igreja. Então olha que bênção, não é? E aí o irmão João conversando depois, e aí a gente, às vezes a gente busca exemplos de legado distante da gente, mas temos aqui pessoas, né, irmãos, pastores, servos que realmente contribuem para o reino de Deus e que deixam seu legado para gerações futuras. E hoje nós podemos aqui celebrar, não é? 29 anos por meio de um legado que o irmão Manuel nos deixou, não é? Então eu quero aqui em nome da Igreja Batista Monte Sião deixar nossa gratidão na pessoa da irmã Carmelita, não é? Que está aqui hoje. Eu achei que eu não ia lembrar o nome dela, né? Mas que bênção, não é? Poder estar aqui. Irmãos, eu quero chamar aqui as crianças. Isso, vem aqui as crianças. Vem cá. As que estão nos visitando também podem vir.
Isso, olha aí, ó. Mariana aí. Momento especial. E hoje também eu não vou deixar de dar oportunidade para as crianças orar, né? Quem quer orar? Ah, Mariana e o Victor. Primeiras damas, Victor? Não? Senhor meu Deus, muito obrigado pelo nosso dia. Cuida de todo mundo. Cuida da Eloá, do Victor, da Júlia, da Melissa. Cuida de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Pai, muito obrigado por essa noite nessa igreja. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vai lá. Chama aqui o pastor Marcos Davi. Vou orar pela vida do pastor Marcos Davi, que Deus possa usar a vida dele tremendamente. Deus, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede de poder estar aqui nessa noite, cultuando ao Senhor. Pai Santo, que o Senhor possa falar agora através do teu servo, pastor Marcos, e que em nome de Jesus a palavra do Senhor venha nos transformar, ó Deus. Que em nome de Jesus a palavra do Senhor venha impactar os nossos corações de forma que nós não tenhamos dúvida, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz. Eu estava ali, mas estava passando um filme na minha cabeça. Quando eu cheguei aqui, a gente estava celebrando o nosso 5º ano, né, de organização. A gente tinha a Kombi ainda. Lembram da Kombi? Essa igreja foi extremamente importante na minha formação ministerial. Ela não sabe o quanto... Muito obrigado, viu? Ela não sabe o quanto foi profunda para mim. Eu estou no meu 4º ministério hoje, mas eu tenho um carinho enorme em lembrança pelo que eu aprendi aqui, pelo amor que eu recebi aqui. Foi curto o ministério, pastor Emerson, mas deixou marcas na minha vida e na vida da minha esposa. Voltar aqui é muito emocionante. Muito obrigado, pastor Emerson, pelo convite. Vocês têm um pastor que tem um coração enorme. Que Deus abençoe esse ministério. Que Deus confirme no coração do pastor e da sua família todos os propósitos dele, viu, pastor Emerson? E eu tinha um prazer de ir à casa do irmão Manuel. Às vezes eu estava aqui, foi meu primeiro ministério, muito novo, e eu não sabia o que fazer. Eu falava para André, eu vou lá na casa do irmão Manuel. Uma carmelita servia aquele café gostoso, e aí eu fazia algumas perguntas para ele. Manuelzinho roxo, ele falava. Ele me aconselhou muito, homem de Deus. Eu estava ali, estava passando na minha cabeça tantas pessoas, a família Jovino, lá na zona rural, que a gente foi lá ajudar. Num dos primeiros domingos, a gente teve uma briga na rua, e aí um senhor, brigado com a esposa, pegou uma faca, e aí a esposa entrou para dentro da igreja. Já estávamos fechando a igreja, eu e André. E eu falei, André, segura essa senhora aqui, eu vou lá conversar com o marido novo. E eu falei, Deus, me ajude. E ele estava bêbado e dizendo, eu vou matar aquela mulher. E foi tão interessante aquela experiência. Deus foi me dando palavras, eu fui falando no coração dele. Ele se assentou no meio-fio, na guia, até que ele se acalmou. Eu trouxe aqui para dentro da igreja, a gente orou. Eu tenho excelentes recordações. Eu queria dizer a vocês, aqueles que estão daquele tempo, a Terê, ao João, vocês marcaram profundamente a minha história.
eu sei que eu falo pela Andréia também. Muito obrigado. Obrigado. O pastor Emerson me desafiou a falar sobre servir na igreja. E eu amo a igreja de Cristo. E essa é uma igreja que completa 29, mas ela vai permanecer firme. Já enfrentou muitos vendavais e Deus a manteve em pé para o louvor da sua glória. Porque foi Deus quem organizou essa comunidade linda aqui no Parque Três Marias. Eu tenho certeza absoluta. E servir é a nossa razão de existir. Eu não sei se vai dar para colocar o sermão que eu passei. Por favor, coloque. Obrigado. Seu nome é? Jô? Diogo, você vai me ajudar, tá, Diogo? Você vai ser o meu dedo aí, tá, Diogo? Servir a Deus é um movimento gracioso. Só vocês, igreja. Você precisa aprender que há uma razão de existir em servir a Deus, em não ser servido, porque o Filho de Deus declarou sobre si mesmo que ele não veio para ser servido. Que constrangedor é saber que a segunda pessoa da Trindade veio até nós como cantamos, mas ele não veio para ser servido, assim como Herodes lá no templo de Salomão, lá no palácio, assim como Pilatos, o governador, ou César, que eram adorados, que eram servidos. O Rei dos Reis veio para servir. E aí nós não podemos, como seus seguidores, como seus discípulos, nós não podemos inverter essa ordem. Nós também precisamos aprender a servir a Deus, servindo uns aos outros. E esse servir a Deus é um movimento, ele não é estático, não é algo parado, é algo vivo, dinâmico, poderoso. Servir a Deus, servindo ao próximo, influenciando a sua vida, deixando, como o pastor Emerson disse, um legado, construindo memórias, é isso que glorifica a Deus. Eu preguei recentemente num velório e eu fiz exatamente essa pergunta: o que conversarão a teu respeito quando você partir? Que histórias contarão sobre você, como essas que estamos contando sobre o irmão Manuel, a irmã Lídia, né, que soube e faleceu agora recente, irmã Isabel aqui do nosso lado, esses homens e mulheres que têm marcado a história. O que dirão de mim? O que dirão de você? Ele servia demais a igreja. Ele era muito prestativo. Era um homem e uma mulher muito amoroso, muito amorosa. Não tinha tempo ruim para eles. Ajudaram a construir a casa pastoral, ajudaram a construir a igreja. Eles sempre estavam disponíveis. Chegavam antes de iniciar o culto, faziam questão de ajudar na limpeza. O que dirão de você? Ele era extremamente generoso, ela era extremamente generosa. Às vezes, tinham poucos talentos para a música, mas lá estavam eles, tentando levar a igreja a uma adoração sincera ao Senhor. O que dirão de você? O que conversarão na madrugada do velório a teu respeito? Isso me importa. Isso deveria te importar também. Porque as memórias podem glorificar a Deus mesmo depois que nós partirmos. Eu quero, irmãos, que digam a meu respeito que eu fiz de tudo para servir ao meu Redentor, ao meu Salvador. Que eu, de fato, eu amei a igreja de Cristo e eu também servi ao seu reino. O que dirão de você? E aí tem um versículo, né? Um versículo e meio do capítulo 4 de 1 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. Eu queria ler, vou ler aqui na NVT, que você me acompanhe, por favor, e a gente vai, como a gente faz com o frango no domingo, a gente vai destrinchar esses dois versículos aí. Quando você pede o frango, você pede para partir ou vai inteiro, Terê? Parte aí. Então, a gente vai fazer isso com esse texto também de 1 Pedro, capítulo 4. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla
e variada graça divina. Você tem o dom de falar, então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém e amém. Esse texto, ele está num contexto de intensa perseguição da igreja de Jesus. Apóstolo Pedro, ele vai, segundo a tradição da história da igreja, ele vai ser crucificado de cabeça para baixo, alguns poucos anos depois em que ter escrito essa primeira e a sua segunda carta. E ele está explicando que servir a Deus independe das circunstâncias. Hoje nós temos, ainda que uma vida complexa em termos que ganhar o nosso pão, mas nós não temos o que o apóstolo Pedro e a igreja naquela época experimentavam. Portanto, nós temos uma condição mais favorável para servirmos a Deus. Talvez você esteja nos visitando e talvez você ainda não pertença a nenhuma igreja, ou talvez você tenha uma religião. E o que nós estamos te dizendo é que ultrapassa essa perspectiva de vir à igreja, ou de ir a um culto ou uma missa, ou de simplesmente dizer a alguém que teme a Deus. A gente está dizendo que a nossa razão de existir é servir a Deus, servindo numa igreja, servindo numa comunidade, servindo ao próximo. Você pode dizer, pastor, eu trabalho, eu me formei numa faculdade, eu desenvolvo essa profissão, eu sei, isso é muito bom, mas eu estou dizendo sobre a gente ajuntar um tesouro onde a traça e a ferrugem não consomem. Estou dizendo sobre a gente oferecer ao Criador do universo uma centelha da nossa gratidão a Deus. E isso é muito especial. Eu quero fazer uma pergunta, aí você segura, Diogo, o terceiro slide, tá bom? Porque é a resposta. Ok? A minha pergunta é: quantos quilômetros Jesus percorreu durante os seus 3 anos de ministério? Eu queria, já que serviram a um movimento gracioso, então eu queria que você pensasse nisso. Enquanto você pensa, eu não falei dos nossos 3 filhos, André, porque quando saímos daqui nós não tínhamos filhos. E aí Deus nos deu 3, e a igreja orava muito por nós, porque nós entramos num processo de desejarmos filhos com dificuldades biológicas. E os nossos 3 filhos estão enormes. O caçula tem 1,94 m. O Davi é o nosso caçula, com 18 anos. E nós temos gêmeos, a Giovana com 19 e o Arthur também. A Giovana é a mais velha, 2,5 minutos. E por causa disso, ela, quando a gente sai, é a que dá ordens em casa, por causa dos 2,5 minutos. Então, eu queria dizer isso, porque faz parte dessa nossa história. Quantos? A Tereza vai dar um presente para quem acertar, né? Um bombom. Querem chutar? Quando você pensa em Jesus indo para lá e para cá, Cafarnaum, e ele ia na Galiléia, e depois ele ministrou lá em Gadara, né, a libertação do endemoniado, ele chega perto ali de Samaria, no poço de Jacó. Chutem aí quantos quilômetros Jesus deve ter caminhado, né? Lembra que não tinha Uber, como a Tereza disse, né? Era num cavalo, e às vezes muito pouco se andou de cavalo durante o ministério de Cristo. 1.500 quilômetros, 2.000. Isso aí, estamos chegando, igual um leilão aqui, né? É interessante, porque daqui ao Espírito Santo eu gasto 12 horas de carro, é mais ou menos 930 quilômetros. Então você imagina, Diogo, pode dar a resposta. Imagina, durante 3 anos, o que Cristo fez foi percorrer daqui à Vitória, pelo menos 5 vezes, com 12 homens.
Todos nós sabemos que o ministério dele foi um ministério bem frutífero. Pelo menos 500 pessoas, Jesus vai aparecer para elas a partir da declaração de Atos. Então, não apenas 12 se renderam a ele, mas no livro de Atos, ele vai aparecer por 40 dias a pessoas, e em 1 Coríntios isso é confirmado como ele tendo aparecido ressurreto a 500. Foi um ministério maravilhoso. E a gente precisa entender que esse movimento gracioso, ele diz respeito a ir aos hospitais, a deixar a nossa rotina, ir a asilos, ir à casa de pessoas que precisam, vir à igreja durante a semana. Eu me lembro aqui do aniversário, do nosso primeiro aniversário, eu e a Andréia, pintando as paredes aqui da igreja, tipo 1 hora antes, alguns já tinham ido para se trocar. Eu falei, Andréia, falta esse cantinho aqui, amor, vamos correr, porque daqui a pouco começa o culto. E estava eu e ela aqui, do lado de dentro, do lado de fora, todo cheio no cabelo com aquela tinta. A gente precisa entender que servir a Deus é imitar a Cristo nesse movimento de percorrer onde Deus quer nos levar e onde Deus quer nos usar. Você não pode se contentar em, depois de ter sido salvo, se tornar um satisfeito sentado. Não pode. Você precisa encarar a verdade de que Deus te salvou para você servir. E servir, é claro, servir não por obrigação, servir com satisfação, servir com alegria, servir com esse senso de que foi para isso que Deus te trouxe à existência, te fez nascer de novo. Nunca você se arrependerá por ter servido a Deus. Jamais. Talvez você se arrependa de ter se dedicado à empresa X ou Y. Mas nunca você se arrependerá de ter servido a Deus. Porque Deus é extremamente recompensador, como diz Hebreus. Então ele percorreu. Ele foi a Jericó e falou para um homem em cima da árvore, desças aqui porque eu vou me hospedar hoje em sua casa. E é eu e mais 12 bocas, prepara a mesa, coloca água no feijão. Ele percorreu as regiões da Galileia, curando leprosos. Ele se permitiu ser tocado por uma mulher de fluxo hemorrágico, enquanto se dirigia para a casa de Jairo, onde ressuscitou a filha dele. Jesus era incansável no que diz respeito a servir ao Pai, derramando-se em favor do outro. Nada menos do que isso pode ser a tua máxima de vida, o teu estilo de vida. Você não pode, de maneira alguma, passar por essa existência sem experimentar a beleza e o poder de servir a Cristo. Não sei por quantos quilômetros ele vai te levar, mas ele quer te dizer que quer te levar mais para longe do que você imagina, para mais adiante. Pastor, eu não sei falar. Às vezes não precisa falar, é só abraçar, é só chorar. Às vezes você vai se alegrar com alguém, mas é importante que nos lembremos disso. Então eu quero destrinchar, em primeiro lugar, esse serviço que oferecemos a Deus, que é um movimento gracioso. Ele é um movimento de obediência, ele não é um movimento opcional. Eu não vou porque quero. E é aqui que talvez eu comece a falar um pouquinho mais profundo com você. Porque Pedro está dizendo que Deus concedeu um dom a cada um de nós e nós devemos usá-lo. É dever, não é opcional. Você não pode, depois de ter experimentado a salvação, ou você que conhece a Deus, pensar assim, eu vou pegar um ano sabático, eu acho que esse ano eu vou ficar sentadinho no meu canto. Isso não existe no reino de Deus. Se ele derramou um dom sobre sua vida, esse dom precisa ser exercitado, porque quando ele é exercitado, ele glorifica a Deus. Ele ergue pessoas abatidas, ele encoraja aflitos. Quando você coloca o seu dom em exercício, da tua maneira, com as tuas fragilidades, com as suas dificuldades, o céu entra em festa. E nós precisamos entender isso porque nós temos tratado
servir a Deus como uma opção. Pastor Emerson, olha, eu amo muito o irmão, a sua família, mas olha, estou cansado. Eu me lembro de, num dos meus ministérios, estava tudo preparado, a gente dependia daquela pessoa, e ela me ligava dizendo, pastor, saiu o sol. Eu falei, isso, irmão, graças a Deus. Não, eu vou descer para o litoral com a minha família. Eu falei, irmão, a gente precisa de você. A gente não sabe mexer lá naquelas coisas tecnológicas. Foi aí quando eu entendi que eu deveria também, como pastor, aprender. Mas eu fiquei muito chateado. Porque a gente trata como uma opção, não é prioridade. Fica para depois. Você precisa entender que Deus, depois de te salvar, Ele derramou de uma forma especial, pelo menos um dom sobre sua vida. E você não pode depender que o outro exerça o dom que Ele entregou para você. Você precisa colocá-lo em ação. A gente está no meio do ano. Regace as mangas. Marque um horário com o pastor Emerson, onde o pastor acha que eu possa contribuir para o teu ministério aqui. Onde eu posso servir. Estou sabendo aí de uma construção aí, ó, top. Onde que eu posso ajudar, pastor? Se ofereça. Tem evangelismo, que é uma das marcas da Igreja Batista Monte Sião. Pastor, eu estou com uma ideia. Coloque-se diante de Deus, jejue, ore e peça direção divina para que o ministério da Igreja Batista Monte Sião se expanda. Sirva a Deus, porque é um movimento de obediência. Infelizmente, só quem perde é você se não decidir servi-lo. Mas Deus não obrigará ninguém. Esse Deus é maravilhoso. Você quer vir comigo, Mateus? Ele estava dando uma opção. Mas perderia Mateus se não deixasse a mesa da coletoria de impostos e seguisse a Cristo. Pedro, pode falar, Senhor, eu vou te fazer um homem, um pescador de homens, topa? Pedro perderia muito se ele não tivesse obedecido ao Senhor e seguido Ele. E assim foi com Billy Graham, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, pastor Messias Lopes, pastor Emerson, você e eu. É preciso que nós encaremos que servir a Deus é um estado de obediência, ainda que Ele nos dê a opção de servi-lo ou não, porque Ele não obrigará você. Eu não acredito que Deus amaldiçoará você por não servi-lo, mas é claro, você não terá legado, não contarão sobre os seus feitos, a sua história não levará muitos aos pés de Jesus. E é importante que nós reconheçamos isso. O livro de Hebreus diz que Abel, mesmo depois de morto, sua vida ainda fala. Só porque ele ofereceu a Deus um único símbolo de adoração, num sacrifício que Deus aprovava, em contraste com o de seu irmão Caim, que o assassinou mais tarde. Pensem nisso. Pense que você talvez tenha dedos calejados por muitos anos já nessa comunidade. Eu sirvo a Cristo desde os 9 anos de idade. E eu não me arrependo disso. Minha adolescência eu cresci na igreja. Minha juventude foi vivida na igreja. Eu tenho 30 anos de casamento vivido na igreja. Arrastei a Andréa para lá e para cá nesses últimos 26 anos de ministério pastoral. Eu não me arrependo. Mas eu queria que você entendesse isso. E quem sabe, como o pastor Emerson orou, esta é a noite da reviravolta na tua vida. Você só está sendo servido, só recebe. Está na hora de você se levantar e, como cantamos na primeira canção, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade. Pensem nisso. Segundo, é um movimento de dependência. O texto ainda diz, faça com a força que Deus lhe dá. Precisa depender de Deus para servir. Vocês acham mesmo que subir aqui nesse lugar e entregar essa reflexão baseada nesse texto não tem dependência? Por mais técnicas que a gente receba, por mais informações do seminário, precisa depender muito de Deus para subir aqui e entregar uma palavra. É preciso ter muita dependência de Deus para pegar um violão e permitir que Deus toque cada um de nós através das nossas vidas. É importante demais compreendermos que quando chegamos na entrada e recebemos
umas boas-vindas, isso é de Deus. É importante demais acolhermos no coração que aquele irmão que está lá com um dedo mudando a tela do slide, ele glorifica a Cristo. Aquele que mexe no som e equilibra o som para que a gente possa ter um bom volume, está servindo ao Senhor. Aquelas irmãs que agora estão dando aula para as nossas crianças, estão servindo ao Senhor. A gente precisa compreender que isso tudo é um movimento especial de dependência. Jesus, em João 15, disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês precisam de mim. Então, quando nós obedecemos, nós podemos contar com precisão dessa graça divina que nos sustenta, dessa força imensurável que nos capacita. É verdade, irmãos, Ele capacita, Ele dá estratégia, Ele dá discernimento, Ele coloca palavras na nossa boca, Ele faz a gente superar qualquer tipo de obstáculo, a gente superar traumas da infância. Ele nos faz, quando nós decidimos servi-lo, Ele nos faz totalmente habilitados para toda boa obra. Pensem nisso. Eu não sei, eu sou muito tímido. Vocês não eram mais tímidos do que eu. Eu era um garoto extremamente tímido, gago. E Deus pega na mão dele, nos braços dele. Podem depender, porque Ele tem poder para fazer isso. Ele pega um homem bruto e grosso e o coloca para pregar o primeiro sermão da história da igreja, onde 3.000 pessoas se convertem. Ele pega um apóstolo que queria que fogo descesse do céu para consumir uma aldeia que não quis receber Jesus para realizar os milagres, e revela a ele o final de toda a história da humanidade, o nosso querido João, na ilha de Patmos. Deus é capaz de transformar a nossa vida, transformar a nossa história. Entreguem-se a Ele, sirvam de todo o coração, e vocês vão experimentar uma revolução. Talvez você pense agora comigo: pastor, eu sou o menor da minha casa. Alguém disse isso lá no passado. O nome dele era Gideão. Senhor, eu sou o menorzinho, e a minha casa é das mais pobres das tribos. E Deus o ergueu como um dos juízes mais impressionantes da história de Israel. Pensem nisso. Pensem no pequeno Davi, não mais do que 17, 18 anos, descendo ao vale de Elá, diante de um gigante de quase 3 metros, e Deus dando habilidade com uma pedra para poder dar-lhe vitória. Pensem num homem chamado Moisés, no auge dos seus 80 anos, quando nós estamos aposentando, levando de volta ao Egito para ser o libertador da nação. Pensem no nosso querido Noé, no auge dos seus 500 para 600 anos, liderando a construção de uma arca que protegeria sua família do dilúvio. Pensem em Esther, com não mais do que 18, 19 anos, se erguendo no reino da Pérsia, como uma intercessora para o seu povo, que seria massacrado por um decreto. Pensem no garoto Daniel, com 14 anos, na Babilônia, em terra estranha, dizendo ao imperador Nabucodonosor: eu não vou comer da comida que você coloca sobre a mesa, porque ela não é consagrada ao meu Deus. Pensem em Simeão, no auge dos seus 84 anos, acolhendo Jesus em seus braços e consagrando no templo. Pensem, não há nada que você possa justificar a Deus para não servi-lo. Ele vai ganhar você. Ele vai te vencer. Então agora essa é uma noite de a gente dizer: Senhor, eu quero te servir. Eu me decepcionei com a igreja X ou Y. Eu sei, igrejas decepcionam, mas Ele não. Talvez você em algum momento deixou de servi-lo para servir a igreja. Não, a gente serve a igreja por meio de Cristo, com os olhos nele, focados nele, dependentes dele. Aí a gente não se decepciona. A gente segue adiante, a gente persevera, a gente vai firme, porque os frutos são para a glória dele, amém? São para Ele, é para Ele que a gente serve, é para Ele que a gente faz o que faz. Pensem nisso. É um movimento de obediência, é um movimento de dependência e, por fim, Diogo, é um movimento de exaltação a Deus. Assim, disse Pedro,
tudo que você realizar, tudo, tocar um violão, colocar uma água para ajudar o pastor ou o cantor a, deixa eu até beber água aqui, hidratar. Vocês acham que realmente trazer uma água para o pregador não agrada o coração do Altíssimo? Pode ter certeza absoluta. Vocês acham mesmo que estando aqui nessa comunidade e percebendo que está muito calor e emprestar o seu dedo e a sua inteligência para ligar um ventilador, isso não exalta a Deus? Todos os movimentos que dizem respeito a uma intenção genuína de servir a Deus por meio do próximo, exalta o Senhor. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, disse Jesus, para que esses homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, Mateus 5,16. Tudo o que fizermos, quando nós nos abaixarmos para conversar com o mendigo que dorme ou esteja preparando agora a sua cama, debaixo de uma marquise, esse ato de se ajoelhar para tentar acolher o sofrimento de um mendigo, exalta Cristo. Esse ato da gente dar atenção a quem vende uma paçoca no semáforo, a gente, ainda que o nosso coração e a nossa mente pecaminosa arrisque, de alguma forma desprezar aquilo, esse ato de dizer, olha, eu não tenho nenhum recurso aqui, mas olha, que Deus te abençoe a vender tudo, esse ato glorifica e exalta Cristo. Então, tudo que sai de nossas vidas com a intenção genuína de servir a Deus por meio do que fazemos e somos, exalta Cristo. E não há razão outra para eu viver senão isso. Quer comais, quer bebais, disse Paulo, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória dele. Quer educar o seu filho? Eduque seu filho para a glória de Deus. Quer comprar um carro? Compre um carro para a glória de Deus. Comece a transformar as tuas intenções em uma direção que exalte a Cristo. As coisas vão mudar. Mudam. Porque foi para isso que Ele nos trouxe à existência e foi para isso que Jesus Cristo nos salvou. Para que de tudo o que fizermos e pensarmos, pudéssemos glorificá-lo. Assim, disse Pedro, tudo, não algumas coisas. A forma como você conduz seu casamento, como trata a sua esposa, como trata o seu esposo, a forma como você coloca o lixo do lado de fora, talvez não na sua lixeira, mas no lixeiro do vizinho, a forma como você responde com um bom dia, a forma como você trata o seu patrão ou os seus empregados, isso exalta Cristo. E eu precisei corrigir muitas coisas na minha vida ao longo desses anos, servindo a Jesus Cristo. Quantas vezes Deus não usou a Andréia para que alguns ajustes fossem feitos na minha vida porque eu não fazia para Ele. Ou eu fazia para mim mesmo, ou fazia de qualquer jeito. E aí eu aprendi que é possível que a minha vida ela perceba movimentos de obediência, movimentos de dependência, para culminar em um movimento que o exalte. Pode ver, gente, Jesus ia de lado a lado e glorificava o Pai. É a multiplicação dos pães e peixes, está o Pai honrado e glorificado. É o paralítico do tanque de Betesda, depois de 38 anos, sendo curado. Glórias ao Pai. É Lázaro, depois de morto, 4º dia, vindo para fora com vida. Pai glorificado. Essa era a razão de Cristo. No Getsêmani, ajoelhado, ele diz, Pai, eu não queria experimentar o que vou viver agora, mas que seja feita a tua vontade, porque eu quero que o Senhor seja glorificado. Isso é lindo, irmãos. Viva de tal maneira que Deus dos céus se agrade em tudo que você faz, fala e pensa, porque não existe outra razão para existirmos. Imagine, os céus não têm parede para você pendurar os seus diplomas. Os céus não têm bancos para você levar todo o seu recurso. Se você me perguntasse o que cabe no céu, cabem apenas tudo o que realizamos para a glória dele.
Só cabe isso, irmãos. Quando chegarmos à eternidade, e eu espero de todo o meu coração que eu chegue lá por volta dos 100 anos. Ninguém disse amém. Eu espero abraçar Jesus Cristo, o Redentor da nossa alma, e agradecer a Ele pelo privilégio que Ele nos deu de poder servi-lo na terra. Pensem nisso agora. Eu quero encerrar com 2 imagens. A primeira é essa aqui. Obrigado, Diogo. Eu fico pensando, quando eu vejo a imagem de um ser humano, em suas primeiras semanas, que é o caso dessa imagem. Você consegue amar esse bebê? Você consegue dizer assim, que tchutchuco gostoso? Consegue? Não dá, né? Para dizer assim, mas que bebê maravilhoso. Mas não é interessante? Já é um ser humano. Tem uma alma, tem coração batendo. O que eu vou dizer agora a vocês é extraordinário. Preste atenção. Porque Davi vai escrever um salmo, o salmo de número 139. E ele vai dizer, os meus dias foram escritos no livro, quando nenhum deles ainda existia. Davi está dizendo o seguinte, o Senhor me viu dessa maneira e me amou tão profundamente que designou, escreveu uma história para mim. Quem em sã consciência, olhando para essa imagem, diria, vai ser um grande homem, vai ser uma grande mulher? A gente não consegue. A gente consegue para essa outra imagem. Diogo, me ajuda? Talvez para essa imagem a gente consegue. Olha que perfeição. Olha esses braços fortes. Ainda está no útero. Desenvolveu. Olha esses pés. Aqui era o batistério. Ainda é batistério? Me lembro desse lugar. Olhando para essa imagem, a gente tem sonhos. A gente consegue ter projetos. Volta a outra, por favor, Diogo. Mas Deus te amou quando você tinha essa forma. E te amou como te ama hoje, profundamente. Como não amá-lo? Talvez você diga, pastor, eu fui salvo, mas eu vou me reservar a ficar do meu jeito. Ele vai dizer, tudo bem, porque ele não vai te obrigar a servi-lo. Um jovem se aproximou de Jesus e queria saber como herdar a vida eterna. E Jesus o amou profundamente, diz o texto. E disse para ele, você precisaria se desapegar dos seus bens materiais. E o texto diz que ele foi embora. Ele não aceitou a proposta de Jesus. Jesus não o obrigou a ficar. Jesus também ele não negociou, ele não abaixou a oferta que estava fazendo. Mas eu fico pensando que a história desse jovem se encerrou assim, com ele dando as costas para Jesus. Nunca mais soubemos nada dele. Quando a gente resolve de pronto obedecer a Cristo e declararmos nossa dependência por reconhecer nossa incapacidade e vivermos para exaltá-lo, a gente ganha propósito. E é isso que eu queria entregar para essa querida igreja. Tem muito para a gente fazer nesse bairro. Tem muito para trabalharmos. Dá para expandir essas paredes. Tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas para Cristo ainda morando nesse bairro. Tem nossos familiares, nossos primos, nossos tios. Então, vamos à luta. Vamos trabalhar. Vamos servir a Cristo. Amém, igreja? Vamos hoje deixar essa coisa de descanso sabático. Isso é para judeu, não é para a gente. A gente não, a gente é para trabalhar. Aqui, disse Miqueias, não é o teu lugar de descanso. Miqueias 2,10 diz, aqui não é o teu lugar de descanso. Nós descansaremos na eternidade. Aqui é o lugar de trabalhar, de servir a Cristo, estender a mão ao aflito,
pregar o Evangelho. Preste atenção nessa verdade. E que Deus te use, que Deus me use, e que juntos, usados por Cristo, muitos conheçam o Salvador que nos deu sentido para viver. Queria orar com você, grato por esse tempo aqui de ministração da palavra. Pai, desse lugar, desse púlpito, a Tua palavra tem sido pregada ao longo desses 29 anos. Muitas vezes, as palavras que partiram aqui, ó Deus, deste púlpito, incendiaram o coração da gente. Ó Deus, as palavras que partiram deste lugar, ó Deus, colocaram a gente em um confronto pessoal. A gente ficou desconcertado, outros a gente ficou tão encorajado. Em outros sermões, ó Deus, a gente sentiu, de fato, que precisávamos de uma mudança de vida. Eu não sei, Pai, porque a Tua palavra não torna para Ti vazia. Eu não sei o que Tua palavra está agora, Deus, realizando em cada coração. Mas eu sei de uma coisa. Ó Deus, Tua palavra hoje, ela nos convoca a Te servir. Ó Senhor, ache em nós agora, em cada um de nós, do menor ao maior, ache em nós agora, Deus, a mesma disposição que o Senhor encontrou em Josué, para Te servir, para Te adorar, para viver os Teus propósitos, para prosseguirmos firmes, ó Deus, colocando a Teu dispor nossa reputação, nossos bens, nossa formação profissional, nosso círculo de amizade social, nossa família. Ó Deus, dispomos tudo para Ti. E Te dizemos, ó Deus, usa-nos. Te dizemos com todo o nosso coração, Senhor, usa-nos para o louvor da Tua glória. Abençoe, Deus, o ministério do pastor Emerson. Abençoe sua família querida, toda a liderança da Igreja Batista Monte Sião. E cumpra, Deus, sobre essa geração todas as Tuas vontades, todos os Teus propósitos. Nós oramos juntos, sabendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pois juntos oramos em nome daquele que não veio para ser servido. Oramos em nome daquele que veio a este mundo e serviu com sua própria vida. E Deus, como não servir a Teu Filho? Pois o amor dele nos constrange. Então oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor da nossa existência. Amém. Deus abençoe. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Deus
Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Amém. Os irmãos podem sentar. Que bênção, né? Obediência, dependência e exaltação a Deus. Olha só que bênção. Precisamos todos servir ao Senhor. Antes das considerações, cadê Yasmin? Diogo? Cadê Yasmin e o Diogo? Isso. É muito bom servir a Deus no meio desse povo do Monte Sião. Pastor Marcos, não sei quanto ao senhor, mas eu assumi aqui em novembro, de lá para cá 5 quilos já engordei. Não é? A gente gosta muito de fazer festa aqui. Não é? Então agora os jovens têm uma participação especial. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei,
vamos servir, nós precisamos perceber, não é? Perceber que sem a presença do Espírito Santo, sem a ação de Deus, sem o mover de Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos servir. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, totalmente, 100% dependente. O pastor Marcos falou algo que vem de encontro àquilo que nós temos compartilhado com a igreja, com a visão que Deus tem nos dado, que é de avançar, que é de expandir. E ele disse, expandir as paredes, não é? E é justamente o que nós temos como objetivo fazer, não é? Recentemente aí nós estamos em obra. Deus tem suprido as nossas necessidades e nos concedido. Nós conseguimos fazer a nossa quadra aqui ao lado. Depois você vai lá, dá uma olhada lá no que Deus tem feito, naquilo que Deus tem feito em nosso meio. Então nós precisamos servir. Bastou um passo, não é? E Deus abençoou. Então obedeça a Deus. Se Deus está chamando, vá, não é? Consciente de que Ele mesmo é quem vai capacitar. E mais consciente ainda de que ao final toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Amém? Partindo para o final, irmãos, olha, lá atrás, o irmão Ângelo, alguém conhece? Todos conhecem o irmão Ângelo? Ele é, olha, a melhor pipoca da cidade e conhecido internacionalmente a pipoca, viu? Do irmão Ângelo, seja exagero. Ele está fazendo a pipoca lá e se sirva à vontade. Se você quiser contribuir com a igreja, tem o Pix lá na parede lá. Mas não deixe de experimentar a pipoca, não deixe de ter esse tempo de comunhão e não deixe de dar uma volta na quadra ali também, não é? Como forma de glorificar o Senhor, de exaltar o Senhor pelo que Ele tem feito em nosso meio. Amém? Então hoje é o primeiro dia, não é, da nossa conferência e que maravilha, que banquete, não é? Que banquete, nos fartamos essa noite. E amanhã é o segundo dia. Vai estar conosco aqui o pastor Luciano Salem também. O pastor Paulo Weiler também vai conduzir o louvor. Então, se você não tiver atividade na sua igreja, venha também amanhã às 19 horas estar aqui conosco no segundo dia de conferência. Temos a oportunidade de crescer, não é? O tema servos é justamente por isso, porque nós precisamos entender que fomos chamados para servir, não é? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. E logo após a oração, você está convidado a ir lá fora experimentar a deliciosa pipoca do irmão Ângelo. Tá bom? Eu vou reconhecer aqui rapidinho. Olha, está conosco hoje o irmão da PIB de Taubaté, o irmão André. Pastor Marcos Davi da Ibage. Está conosco a irmã Carmelita. Aos irmãos do Parque Aeroporto, irmão Marcelo. Também os irmãos aqui da Igreja Batista Liberdade. Também temos irmãos da Nova Aliança aí, não é? Amém. Tem algum visitante aqui que recebeu o convite aqui do bairro, da rua, algum vizinho aqui da igreja? Ah, 2 visitantes aqui. Elas foram membros aqui. A irmã Teresa já entregou. Já entregou. Quais os nomes? Ela que é a Suzy, né, irmã? É a Suzy. É a Suzy e a Patrícia. Amém. Então que Deus possa abençoar os irmãos. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que tivemos de cultuar ao Senhor nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor falou em nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, é quem opera, é quem realiza, é quem faz a obra em nós. Em nome de Jesus, que o Senhor continue, ó Deus, a realizar a Tua boa obra em nossas vidas até que Cristo volte. Assim nós oramos agradecidos e confiados. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Vamos lá para trás, irmãos.